Fala galera animada, tudo bem? Pessoal, aula de hoje de ciências, nós iremos continuar ainda nosso conteúdo sobre evolução, certo? No entanto, hoje iremos aí tentar desvendar um pouquinho aí sobre como surgiu a primeira espécie, tá bom? Então nós vamos falar aí da origem das espécies até as espécies atuais, que é o título da aula de hoje, ok? Darwin, teve total êxito, certo, em sua teoria, ao falar que o ambiente ele selecionava as diferentes características dentro de uma espécie. E aquelas características vantajosas para o ambiente seriam mantidas, certo? No entanto, ele não conseguiu explicar como que surge novas características. Então, mais tarde, com os estudos dos trabalhos de Darwin, aliados às teorias de Mendel, da genética, nós vamos descobrir que o que gera diferentes características em uma espécie são exatamente as mutações, ok? Existem aí alterações no DNA que elas, se acontecido aí a nível genético nas células germinativas, certo? Que são responsáveis pela reprodução, nós vamos observar que esse tipo de mutação ele será passado adiante de uma geração para outra, ok? Já quando a mutação é nas células somáticas, você tem alguma alteração no DNA que é a nível de células somáticas, ou seja, as células que não são germinativas do nosso corpo, que não dão origem a gametas, esse tipo de mutação ele não será passado adiante, certo? Então, turma, visto isso, nós podemos também estudar que nas espécies, toda espécie ela está sujeita a diferentes alterações, tá bom? Fazendo assim com que possa vir a surgir novas espécies. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos fatores que podem vir gerar a criação de novas espécies, que é exatamente a especiação. A especiação ou isolamento geográfico, o que acontece, turma? Esse tipo de modelo que gera diferentes espécies acontece da seguinte forma. Muitas das vezes você tem ali uma espécie original, ok? No entanto, devido a algum fator ambiental, parte da espécie vai ficar separada, vai dividir aquela espécie. Pode ser que aconteça algum terremoto, tá bom? Que faça com que essas espécies elas se separem e não consigam ter contato uma com a outra. Ou pode acontecer, por exemplo, acontece muito quando há uma inundação em determinada área. Algumas espécies ficam isoladas da outra, né? E visto isso, com o passar do tempo, nós podemos observar que, devido às mutações que são frequentes em qualquer espécie, vai fazer exatamente com que novas características surjam nessas espécies, certo? Fazendo com que o ambiente, cada ambiente, porque os ambientes que elas estão não são iguais, então vai fazer com que essas espécies elas tenham toda uma história evolutiva, passe por todo um processo de seleção natural, aí separadamente, por causa do ambiente que ela está. Talvez um ambiente tenha mais disposição de água, talvez o outro não tenha tanto assim. Talvez um lado tenha mais vegetação, então eles vão ter uma alimentação diferente de um lado e a espécie que ficou do outro tem uma alimentação assim mais precária de nutrientes, fazendo assim com que novas características surjam, certo? E se esse fator aí de isolamento geográfico que separou essa espécie chegar ao fim e elas entrar em contato novamente, pode acontecer exatamente que as modificações nela, as mutações tenham sido tantas que essas espécies não consigam mais cruzar, ou seja, gerar descendentes, fazendo assim com que surja novas espécies. Tá bom? Então esse aqui é o processo chamado especiação. Vocês podem observar nessa imagem aqui, para a gente poder explicar a especiação de forma mais didática. Você tem essa mosca aqui, turma, da banana, vamos dizer assim. Eles pegaram uma espécie inicial dela, se vocês podem observar aqui, e separou alguns indivíduos de um lado e outros do outro. Os indivíduos que ficaram dentro do recipiente aí do seu lado direito, ele teve uma alimentação aí à base de maltose, certo?
À base de maltose. Já do lado esquerdo, teve uma alimentação à base de quê? De amido. E com isso, muitas gerações se passam, né? Devido a essa separação acontece, prevalece por muito e muito tempo. E depois que essa barreira for tirada, e se você chegar a colocar essas espécies de mosca em contato, nós vamos observar que houve a separação, o isolamento reprodutivo. Elas não conseguem cruzar mais. Por quê? Tornou-se novas espécies, ou seja, surgiram novas espécies ali, certo? Outra questão que eu quero levantar na aula de hoje com vocês é como surgem aí as espécies, tá bom? Nós temos duas teorias que surgiram que foram tentar explicar a origem das espécies da sua forma, como surgiu o primeiro ser vivo. Uma das teorias era da abiogênese. A abiogênese, esse A é um prefixo de negação. A abiogênese, então, ela vai dizer que a vida ela surge de matéria inanimada. Por exemplo, do lodo surge um sapo, do lodo surge peixes. Das roupas sujas ou comida estragada vai surgir ratos, moscas. Nós sabemos que não é bem assim. Sabemos que quando você tem ali restos de comida ou roupa suja, ela na verdade vai atrair roedores, ratos, tá bom? Por causa daquela sujeira, ou também vai atrair moscas, certo? Que irão se reproduzir ali. Então, não é que vai surgir daquele material ali estragado, não é uma receita de produzir moscas, de produzir ratos, que você pega a roupa suja, deixa de um canto e vai gerar ratos. Não, isso não acontece, turma. Sabemos que não é assim, tá bom? E para vocês terem uma ideia, essa ideia da biogênese ela foi aceita por muito tempo. Hoje em dia, com os estudos que nós temos hoje, nós sabemos que é totalmente irrelevante você pensar dessa forma. É errado, certo? Já a teoria da biogênese, ela vai explicar que vai dizer o seguinte, pessoal, que um ser vivo ele vai surgir de outro pré-existente, certo? Em um momento aí da vida surgiu um ser vivo, uma célula, tá bom? E essa célula vai dar origem a outros ser vivos que vão passar por um processo de especiação, aquilo que eu expliquei no início aí do vídeo, tá bom? E se vocês analisarem aqui, turma, para contestar a biogênese de vez, Francisco Red, ele fez um experimento com a carne. Ele colocou a carne em um recipiente vazio, tá bom? Nesse recipiente, a carne começou a entrar em estado de putrefação, assim atraindo moscas. Então, muitas moscas deixaram ali, pessoal, suas larvas. E com o passar do tempo, vocês vão saber que dessas larvas vão surgir moscas. Ok, surgiu mosca, mas foi por causa do quê? Da mosca que botou as larvas ali, certo? No entanto, o Red ele tampou o recipiente com uma tampa. Então as moscas não conseguiram chegar na carne e assim não teve larvas, não surgiu aí novas larvas que vai dar origem à mosca, não surgiu, certo? No entanto, eles falavam que, como ele tampou, não entrava a energia vital. Então, para a Red demonstrar que eles estavam errados, ele tampou o recipiente agora com uma gaze que permitia a entrada de ar e luz. Mas as moscas, elas não entravam em contato com a carne. E assim observou-se o que, turma? Que a lava não surgiu espontaneamente ali da carne, certo? Porque a biogênese diz o quê? Que a vida surge de matéria inanimada. Sabemos que não é bem assim, tá bom? Sabemos que o certo é a biogênese, que um ser vivo vai surgir do outro. Ok, turma? Então, essa explicação foi bem rápida sobre o que nós vamos estudar. Então, para vocês entenderem melhor, vocês vão ter que ler o texto e responder as atividades, ok? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo.